oportunidade que temos de estar aqui na tua casa e aonde vamos, Senhor, agora meditar na palavra de Deus. Eu creio, ó Deus, que o Senhor vai falar aos nossos corações, algo novo o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Gente, a nossa aula hoje, dentro da Escola de Profetas, pode se sentar, ela tem o título A Raiz do Engano. A Raiz do Engano. Muito bem. Dentro desse caminho que nós estamos estudando sobre ouvir a voz de Deus, nós compreendemos que neste caminho de ouvir a voz de Deus, quando a palavra de Deus ela fala no nosso coração ou fala na nossa mente, nós precisamos ter a nossa mente renovada pelo Espírito Santo. Precisamos ter a nossa mente com a palavra de Deus, encharcada da palavra de Deus. Ela precisa ter um coração limpo, precisa ter a sua mente pura, para que você possa ouvir de uma forma clara e de uma forma verdadeira da palavra de Deus. Porque se o coração não estiver puro, se a mente não estiver pura, esta impureza pode desvirtuar aquilo que ouvimos de Deus. É exatamente aqui que nós vamos caminhar um pouco aqui sobre essa raiz, do engano, aonde às vezes as pessoas elas dizem, até declaram: olha, eu ouvi Deus, mas neste processo de ouvir Deus, às vezes Deus até está falando algo, Deus está dizendo algo, mas a interpretação que a pessoa ela recebe daquilo que Deus está falando, ela é desvirtuada por causa do próprio coração que já está inclinado para alguma outra área, para algum pecado, ou para alguma coisa da sua própria carne, dos seus desejos. Aí já está com aquela impureza. O que faz? Traz então essa distorção daquilo que Deus falou. Nós citamos na aula passada o exemplo de Balaão. Falamos sobre 3, Corá, Balaão, e eu quero voltar e também Caim. Eu quero voltar para Balaão. Eu queria que te lesse nesta noite essa história tão conhecida de Balaão. Você que tem a Bíblia, hoje infelizmente estamos sem a mídia, então abra a Bíblia. Quem não trouxe a Bíblia vai ter que só ouvir, porque não vai estar lá no telão. Números, capítulo 22, verso 1 em diante. Números 22, também vou abrir a Bíblia aqui. Números 22, acharam aí? Nós vamos do verso 1 até o verso 23, a gente tem bastante, ok? Então abre o coração. Essa vai ser a história de Balaão. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizeram aos amorreus. Moabe então teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado então por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe então disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós. Como o boi lambe a erva do campo, Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas, enviou ele então os mensageiros até Balaão. Então o que estava acontecendo? Ele ficou com medo da nação de Israel, que estava ali caminhando, estava se acampando perto dele, ouviu falar do que acontecia através desse povo, aquilo que Deus fazia através desse povo, ele ficou com medo. Então, verso 5: enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, e chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, está morando agora de fronte de mim, falando de Israel. Vem, pois, agora e rogo-te para amaldiçoar este povo, porque pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora desta terra. Porque eu sei
que a quem tu abençoares será abençoado. Está falando ali para Balaão, né? Olha, eu sei que quem você vai abençoar vai ser abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas, os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, ou seja, levaram ali tesouros, dinheiro, e chegaram até Balaão, e lhe referiram as palavras de Balaque. E Balaão então lhes disse: ficarei aqui esta noite, e eu vos trarei uma resposta, como o Senhor então me falar. Então era uma pessoa que buscava Deus, e Deus falava com ele realmente. Então ele falou: fica aqui que eu vou nessa noite buscar Deus, amanhã eu vou te responder o que Deus vai falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus, olha que interessante, veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Aí respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que lhe dissesse: eis que o povo saiu do Egito e cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoa eles, para que eu possa então combatê-los e lançá-los fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles e nem vai amaldiçoar esse povo, porque este povo é abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse então aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa, deixa ir convosco. Aí, tendo se levantado, os príncipes dos Moabitas foram até a Balaque e disseram: olha, Balaão recusou vir conosco. Só que ele não se conforma. Verso 15: de novo enviou Balaque príncipes em maior número e com mais dinheiro ainda, com mais presentes, com mais tesouros para dar para aquele profeta. Aos quais chegaram, então a Balaão e lhe disseram: assim disse Balaque, filho de Zippor: peço-te, não te demores a vir a mim, porque grandemente eu vou te honrar, ou seja, eu vou te dar muito dinheiro, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te e amaldiçoa este povo. Veja que o rei tentou uma vez com alguns presentes, ele buscou a Deus e falou: não, esse povo é abençoado, você não vai com eles. Não vai tentar amaldiçoar o povo de Israel, não. Deu um recado para os enviados lá. Aí eles voltaram. Aí aquele rei fala: volta com mais dinheiro ainda. Eles voltaram com mais dinheiro e falaram: olha, vem com a gente, ele quer te honrar demais, ou seja, tem muita riqueza aqui no jogo. Aí respondeu Balaão novamente aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou coisa grande. Só que agora, pois, rogo-vos, e também fica aqui essa noite. Deus já tinha falado com ele, presta atenção, Deus já tinha falado no outro momento: olha, você não vai com eles. Este povo quer amaldiçoar o povo de Israel, e o povo de Israel é um povo abençoado, você não vai com eles. Aí o cara voltou com mais dinheiro, o que ele vai fazer? Vou lá tentar convencer Deus, vou lá tentar ver se Deus abre aí uma exceção nisso, para que eu consiga aí, de alguma forma, cumprir o que eles estão pedindo e ganhar esse dinheiro aí. Muito bem, fica aqui, ele diz: fica aqui essa noite para que eu saiba, e mais o Senhor me dirá. Veio, pois, então o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens vierem chamar-te, olha, levanta-te, vai com eles, todavia, fará somente o que eu te disser. Amém. Vamos voltar lá, foi até o verso 23. Aqui tem algumas coisas interessantes, então a gente vai caminhar aqui sobre essa raiz do pecado, aonde, quando a pessoa está com o coração já em pecado, ele muitas vezes, a palavra de Deus, aquilo que Deus está falando, já vai ser contaminado por esse pecado, por essa ganância, por esse desejo que está no coração dele. Ele vai tentar de alguma forma driblar Deus ou distorcer o que Deus falou, para que dê certo
aquilo que ele já está desejando. Então a primeira coisa que a gente faz aqui ao examinar esse texto é que na sequência, eu não continuei a ler, mas na sequência, Deus disse ali, olha, se quiser então vá. Aí ele pega e começa a ir com ele, né? Ele pega e monta no jumento e vai. Só que quando ele está no meio do caminho, depois a gente pode até ler o restante do texto, você conhece a história, a jumenta para e ele não vê nada, só a jumenta está vendo, porque havia um grande anjo com uma espada nas mãos, e a jumenta para e não quer, né? Ela burra ali, não quer caminhar. Aí ele começa e bate na jumenta, espanca a jumenta, aí daqui a pouco a jumenta desvia, caminha, até que chega uma hora que não tem o que desviar mais, a jumenta para de novo, e aquele anjo na frente, ele chegando, nada, ele batendo na jumenta. Aí de alguma forma, não sei, Deus faz com que aquela jumenta falasse, né? Você vai ver lá no texto, e a jumenta lá, por que você está me batendo? Eu sempre servi, você não está vendo não? Eu que sou jumenta, estou vendo, você não está vendo? Aí os olhos dele abriu e viu o anjo com a espada. Quer dizer, Deus mandou ali, aquele anjo estava pronto até Deus para matar Balaão, veio com a espada nas mãos e queria matar. Por quê? Porque Balaão estava indo para fazer algo contra o povo de Israel, em nome de Deus. Enfim, depois a gente termina de ler a história. Mas aqui parece que há uma contradição. Por quê? Porque na segunda vez que Deus visita, Deus fala, olha, quem vai? Mas não fale nada contra ele. Entre aspas, Deus permitiu a ida. Só que no caminho, Deus enviou um anjo com uma espada até mesmo para matar, para não deixar ele ir. Como que, ao mesmo tempo que parece que Deus permite, logo ali na frente, Deus manda esse anjo para tentar barrar a palavra. Sabe? A resposta para isso, a gente poderia conectar esse texto com um outro texto. Ezequiel capítulo 14, verso 1 ao 5. Isso tudo estou extraindo lá do livro, né, que vocês têm também aí como ler. Olha só, né, o que diz a palavra de Deus aqui em Ezequiel capítulo 14, verso 1 ao 5. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e assentaram-se diante de mim. E veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Olha só, Deus falando, eles ergueram ídolos dentro do seu coração, que é tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Ou seja, os olhos eles são ruins, eles estão sempre tropeçando, esses ídolos que estão dentro deles fazem-os tropeçar constantemente, iniquidade que já está diante deles. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, olha só, isso aqui é mistério, assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa então apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, para que eu possa revelar o coração deles, porque todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. O que Deus falou aqui? Deus disse o seguinte: olha, se alguém que levantou ídolos no seu coração, vou explicar um pouco sobre isso, e buscar o profeta para ouvir a minha voz, eu vou responder segundo os ídolos que estão no coração deles, para revelar o coração deles e mostrar o que eles estão errados. O que é um ídolo? Quando a gente fala de ídolo, automaticamente a gente pensa já, né, na idolatria, nos santos, na igreja católica, que tem os seus ídolos, e, enfim, as imagens. Mas ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Se eu não venho da igreja porque
eu prefiro ficar, vamos dizer, no meu sítio. Não, comprei um sítio, eu gosto tanto de ficar no meu sítio. Não consigo mais nem na igreja mais, porque eu preciso do meu sítio. Aquele sítio tomou o lugar de Deus no coração dessa pessoa. Esse sítio se tornou o quê? Um ídolo no coração dessa pessoa. Quem está entendendo? Meu marido não está querendo tal. Se tornou um ídolo, mas ali está, deixou ele entrar no lugar de Deus no coração dessa pessoa. Vou abandonar a igreja, vou abandonar, vou para as festas, vou fazer as coisas que o meu marido quer. Permitiu. Sabe, irmãos, ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Pode ser até uma televisão, pode ser até um Netflix, pode ser até uma série, pode ser até um shopping, pode ser o dinheiro, pode ser um monte de coisas que são ídolos. Coisas que tomam o lugar do coração, de Deus no nosso coração. O que Deus fala? Se alguém buscar o profeta, se alguém buscar a Deus por meio desses, e tem esses ídolos no seu coração, tem coisas que estão tomando o meu lugar, eu vou responder pelo mesmo caminho desses ídolos. Eu vou permitir acontecer algumas coisas que ele acha que está pedindo, que vai receber, que está pedindo para mim, mas eu até vou permitir, para que ele veja o quanto que aquilo está afastando ele de mim. Está conseguindo entender o que eu quero dizer? Deus permite às vezes algumas coisas acontecerem, não mais é porque Ele quer que aquilo aconteça, ou que aquela é a vontade dele, é porque o coração da pessoa já está tão inclinada para algo, que Ele permite aquilo acontecer para ver se ela acorda e desperta que aquilo tomou o lugar de Deus na vida dela. Muito bem, linkando esse texto então com esse entendimento para Balaão, quando Balaão chega e pergunta para Deus, eu posso ir com esse povo? Eles querem que eu vou lá e vou amaldiçoar o povo de Israel. Israel tinha acabado de sair do Egito, estava naquele processo de conquista de terras, aquele rei estava com medo dele conquistar as terras dele. Aí o que ele faz? Não, vamos dar um jeito de amaldiçoá-lo para que ele não consiga dominar sobre a gente, Israel. Pegaram esse profeta, amaldiçoa esse povo para que eles não vençam o nosso reino. Aí Balaão pergunta: Deus, posso ir com eles? Eles querem que eu amaldiçoe. Deus falou: de jeito nenhum, você não vai com eles, e você não vai amaldiçoar, porque esse povo é a bênção. Ele responde: olha, eu não vou. Só que havia ali tesouros, riqueza. E a riqueza que aquele rei estava trazendo começou a se tornar esse ídolo no coração do profeta. Ele sabia que ele precisava achar um jeito de Deus aprovar aquilo para que ele pudesse ganhar aquela riqueza. Então, quando aquele rei volta agora com mais riqueza ainda, e quando ele chega e oferece, ele já tinha a primeira palavra de Deus, dizendo não. Só que ele pega em si, já não vou lá tentar de novo, eu preciso ver se Deus muda de ideia, se Deus consente, porque o ídolo já tinha entrado no coração dele. O que em Ezequiel Deus fala? Se alguém buscar um profeta, uma palavra de Deus, com ídolos no seu coração, eu vou responder segundo esses ídolos, para que ele caia em si, perceba o quanto ele está longe de mim. Aí o que Deus fala? Na segunda vez, você quer ir? Então vai. É o ídolo que já está no teu coração, já cresceu isso dentro de você, a ganância pelo dinheiro já cresceu. O que você mais quer? O que você mais deseja? Eu já te falei o que é o meu desejo. O que Deus estava falando em Balaão é exatamente isso. Aí o que ele faz? Ele vai, insiste, vai. Deus manda um anjo aí com a espada na mão para matar. E aí a história continua. Lá na frente a gente vai ver, no Novo Testamento, falando sobre isso, a ganância,
Então, irmãos, Deus falou ali segundo os signos do coração dele, segundo aquilo que tinha tomado o coração dele, era a riqueza. E isso tem a ver com a gente. Das questões é a gente querer ouvir a voz de Deus, mas o nosso coração já está tomado por algum ídolo, por alguma coisa dessa terra. E a gente quer ouvir uma resposta que seja de acordo com aquilo que a gente já deseja, não aquilo que é o desejo de Deus. E ficar às vezes insistindo em algo. Lembra do que eu falei? É bateria. Vai até onde vem. Você está gravando? Glória a Deus. Muito bem. O problema, um dos maiores problemas do engano é que às vezes aquele que está enganado, ele não tem consciência do engano. Ele não tem consciência disso. Parece que ele está, fazendo a coisa certa. Quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja, como aquele profeta, Balaão, pensando que está fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, mas na verdade está apenas dentro de uma permissão de Deus, para que aquela pessoa nessa caminhada, ver se ela consegue se corrigir e voltar verdadeiramente para os princípios e para o propósito de Deus. Então isso é muito importante. Aí, continuando aquele texto, eu não vou ler dentro, até por causa do tempo, mas eu expliquei já sobre a jumenta e tal. Vamos aprender aqui algumas lições, vou ser bem objetivo, aprendendo algumas lições nisso. Primeiro, siga a vontade revelada de Deus. Não é a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. E aonde está a principal revelação da vontade de Deus? É na palavra de Deus. Por isso, a igreja, ela precisa amar a Bíblia, precisa amar a palavra, precisa, meditá-la dia e noite. Porque se você não conhecer a palavra, você pode cair nesses enganos, em algum direcionamento motivado por sua própria cobiça, pela riqueza, pela honra, pela fama, e achar que aquilo ali é a vontade de Deus. E na verdade são ídolos que estão no seu coração, e Deus está permitindo que as coisas aconteçam segundo esses ídolos do seu coração. Então, primeiro, siga a vontade revelada de Deus, ame a palavra. Tudo que você buscar, busque revelação na palavra de Deus. A palavra de Deus já é a palavra revelada. Amém? Segundo, raramente Deus muda de ideia. Normalmente, quando a gente vê em algum momento na Bíblia Deus mudando de ideia, é nessa insistência e vai dar algo ruim na frente. Porque é como se Deus dissesse assim: por causa da dureza do seu coração, eu vou permitir isso que você está pedindo aí. E igual diz Ezequiel, por causa do seu coração, os ídolos do seu coração, eu vou permitir isso. Raramente Deus muda de ideia. Balaão queria ouvir a palavra de Deus, que tinha mudado de ideia. Quando ele volta lá para perguntar de novo a mesma coisa para Deus, é porque ele queria que Deus tivesse mudado de ideia. Então, não caia nesse erro também. Fica firme na revelação da palavra e firme naquilo que Deus determinou. Terceiro, temos que julgar com muito cuidado toda a palavra atribuída a Deus, que contradiz a uma palavra de Deus dada anteriormente, especialmente se os motivos disso forem suspeitos. Deus te falou algo, te direcionou a algo, você sabe que ali foi algo, Deus falando, aí você não está legal, você quer que aí de repente surge uma palavra, enfim, algo que você interpreta e seja diferente daquilo que Deus já falou. Julgue isso na palavra de Deus,
julgue isso, dos motivos que estão no seu coração. Por que eu vou fazer agora diferente? Por que eu vou trilhar esse caminho diferente? Então, julgar sempre essa palavra. Se cairmos no engano, o difícil, mais difícil, é o sair dele. Depois do encontro com um anjo enviado para matá-lo, mesmo assim Balaão ainda continua com seus ídolos, de tal forma ele se deixou ser tomado pela cobiça, por riquezas, por honra, que disse ao anjo: olha, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Se parece mal, mas ele queria. Deus já disse que não era para ele ir. Agora Deus coloca um anjo na estrada impedindo ele passar. E ele aí insiste: será que não deu mesmo? Se achar que não deu para ir, eu não vou. Já estava mais claro que Deus estava mandando ele voltar. Mas a cobiça dele estava tão grande, o desejo pelo dinheiro estava tão grande, e ele insiste, mesmo com todos os sinais contrários. Às vezes a pessoa, a gente vê isso, às vezes a pessoa, todo sinal está dando. Muitas vezes a gente vê assim dos jovens, os pais falam ali para a moça, para o rapaz: olha, não vai dar certo esse namoro, sai dessa. E aí ele insiste, aquele negócio, todo mundo, os amigos falando, e a pessoa insiste: ah não, mas Deus, ela já foi tomada, ou ele já foi tomado por aquela ansiedade, por aquele desejo, que não consegue ver mais nada ao seu redor, não consegue ter os seus olhos abertos. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, amigos. Quinto, temos que ter o temor do Senhor para permanecermos imunes a essa idolatria. Permanecer no temor do Senhor. Qual idolatria? Graças a Deus, aqui nós não temos idolatria de imagens de santos, mas pode ter idolatria no coração. Idolatria ao dinheiro, a uma fama, a alguma coisa, idolatria do seu carro, como eu amo meu carro. Às vezes coisas mais bobas. Eu amo minha geladeira, comprei a geladeira de sonhos. Ela faz cheiro, ela tem até um reloginho, tem um visor na porta. Aí ele idolatra. Se o filho dá uma esbarrada na geladeira, ele arranca um pouquinho e lá ele é a maior surda da vida dele. Porque a geladeira é um Deus lá dentro da casa. Não é simples, só. Assim pode acontecer alguma coisa. O celular, ele toca. Porque é um Deus. Idolatria, que às vezes está no coração de muito crente. Então a gente tem que ter o quê? O temor do Senhor. Reverência a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Provérbios 9:10. Amém, irmãos? Eu quero terminar aqui orando e declarando isso. Toda e qualquer idolatria que possa existir no nosso coração, ela precisa cair por terra. Sabe, é uma atitude radical que a gente precisa tomar. É uma atitude. A gente precisa examinar para Deus: tem alguma coisa na minha vida que está no nosso lugar. E que talvez essas coisas, ao invés de ser um instrumento para que o teu reino estabeleça, eu estou usando o teu reino, estou usando o nome de Deus para que essas coisas cheguem na minha vida. Está entendendo? Inverteu. Deus não é mais o fim, Deus é um meio para alcançar isso que veio da terra. Isso é idolatria. A gente precisa olhar seriamente para a nossa vida e repreender isso, anular isso. Nós precisamos, com muito temor e tremor, olhar para Deus e falar: Deus, o Senhor esteja sempre em primeiro lugar da minha vida. Não podemos brincar com o pecado, brincar